Deus, eu gosto muito de vir aqui. Eu sempre me sinto muito feliz quando nós somos convidados, porque para mim, a geração de adoradores é a igreja mais feliz aqui do Gaivota. Eu gosto muito quando eu venho aqui. Como os irmãos bem sabem, nossa família tem passado por algumas lutas nos últimos meses, mas próprio Jesus disse, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não somos livres de tragédias, mas nós somos livres para escolher o que vamos fazer e ser a partir delas. Eu não sei pelo que você tem passado, né? Eu vou falar aqui de algumas coisas que eu acredito que não aconteceram aqui. A cara das irmãs vai me denunciar ou não se aconteceu. Os irmãos aqui que fizeram parte da organização dessa festa vão validar ou não o que eu vou falar agora. Eu imagino que não aconteceu. Como que é o nome da irmã aqui que começou o grupo? A irmã Domingas. Irmã Domingas está aqui faz 14 anos. Né, irmã? Irmã, vou perguntar uma coisa para a senhora. Eu imagino que nunca aconteceu. Nenhuma irmã saiu desse grupo brigada com alguém. Nenhuma irmã nesse grupo brigou por causa de roupa. Isso não acontece. Amém? Amém. Nenhuma irmã se desentendeu porque ela queria solar uma música e outra irmã foi escolhida. Isso nunca aconteceu aqui, né, minha gente? Nunca, não é? Aí, irmãos, vocês vieram na maior boa vontade, vocês pintaram a igreja, outros vieram e lavaram. Nunca ninguém passou a noite sem dormir para que a festividade da igreja acontecesse. É ou não é verdade? Nunca aconteceu. Em todos esses anos, nunca aconteceu. Nunca ninguém passou a noite sem dormir porque estava ansioso, porque ia ser o primeiro solo de um louvor, ia ser a primeira palavra que ia pregar. Nunca aconteceu aqui, né, irmãos? Nunca aconteceu. Normalmente não acontece. Nunca aconteceu na véspera da festividade queimar a caixa de som. Sumiu o cabo do instrumento. O instrumento na hora do culto estava lindo, maravilhoso, mas ele resolveu parar de funcionar. Nunca aconteceu aqui, né, pastor? Imagina, gente. Isso nunca aconteceu. Meus irmãos, mas essas pequenas coisas acontecem para que a gente aprenda a olhar não para a circunstância que a gente está vivendo, mas para o que Deus vai fazer a partir disso. Os imprevistos, eles acontecem. As chateações, às vezes um magoar o outro, acontece. Porque apesar de servirmos a um Deus que pode todas as coisas e é perfeito, nós não somos perfeitos. E tudo isso acaba trazendo, às vezes, pequenos atritos. E essa noite eu vou pedir para vocês, para cada um de vocês que participou da organização dessa festa, para as irmãs desse grupo, que são a honra dessa noite, para que vocês se atentem, não para as coisas ruins que aconteceram, mas para o que Deus está fazendo no interior de vocês. Para as vidas que serão alcançadas pela vida de vocês. Eu estou vendo aqui, gente, eu não estou vendo cantoras, estou vendo adoradoras que abriram mão de às vezes fazer mais alguma coisa, porque a mulher sempre está atarefada dentro de casa, falou, não, eu vou deixar essa roupa para lavar depois, porque agora eu estou indo adorar o meu Deus. Não, eu vou levar o menino para a igreja hoje, ele vai chorando, mas ele vai comigo porque eu estou indo adorar o Senhor. Tem vezes, nossa, hoje foi um dia difícil, me chateei com meu esposo, mas Senhor, nada pode roubar o meu louvor, eu não vou deixar de te adorar. Eu vou orar e vou para o meu ensaio e ali eu vou entregar o meu melhor. E aí eu pergunto para você essa noite, o que pode nos roubar da alegria e do amor do nosso Deus? Será a angústia? Será a dor? Será o luto? Será a mágoa contra alguém? O que pode nos roubar e nos separar do amor de Cristo? Nada pode nos separar desse amor, porque Ele é o amor que lança fora todo medo. Ele é o amor que nos impulsiona a sermos melhores dia após dia. Aleluia. Aleluia. Eu quero desde já parabenizar esse grupo. Porque, irmãos, eu tenho uma filha de 12
E esse grupo tem 14. Eu imagino as coisas que vocês passaram e têm passado para chegar até aqui. Eu imagino que não foi uma estrada florida e bonita o tempo todo. Irmãos, os irmãos homens agora, por favor, não me julguem. Mas se não fossem as mulheres, esse tipo de detalhe não existiria na igreja. Se não fossem as mulheres, a vida de vocês seria um pouco mais cinza, mais complicada. Porque a mulher vai lá, ela resolve, ela descomplica. Nós somos chamadas para sermos ajudadoras, auxiliadoras idôneas. E isso representa mulheres fortes. E a nossa força, ela vem do Senhor. Muitas vezes, quando nós olhamos para esse salmo, como é bonito recitar esse salmo, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Aleluia, nosso espírito ele é inabalável, porém a nossa alma não é. As nossas emoções não são inabaláveis. A nossa vida não é inabalável porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos. Então muitas vezes a ansiedade nos rouba. Quando isso começar a acontecer, lembre-se que o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Para os irmãos que não me conhecem, eu sou a irmã Paloma, serva do Deus Altíssimo. Uma coisa que as irmãs também vão confirmar essa noite é que depois que nós nos tornamos mães, a gente perde um pouco a identidade, porque por algum tempo eu deixei de ser a Paloma para ser mãe da Yasmin, que está ali. Por uma outra fase eu deixei de ser a Paloma para ser a mãe do Guilherme. Chegou um outro momento que eu chegava nos lugares e eu não era a irmã Paloma, eu era a esposa do irmão Alain. Isso também faz parte. Nós como auxiliadoras, como ajudadoras de ministério, isso acontece. Mas quando nós temos a nossa identidade marcada em Deus, a nossa maternidade é prazerosa, ela não é um fardo. Quando nós temos a nossa identidade marcada em Deus, servir ao nosso esposo não é um fardo, se torna um prazer, porque nessa troca nós servimos ao nosso parceiro que daria a vida por nós. E vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Agora é para os homens. E vós, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e daria a sua vida por ela. Aleluia. Então, meus irmãos, eu não sei como anda o casamento de vocês. E nesse momento eu vou pedir para que vocês olhem lá para o começo. Sabe quando vocês namoravam? Ai, eu não vejo a hora de encontrar ele. Aí ele separava um bombom, às vezes uma flor, às vezes ele não tinha nada para dar. Mas ele ia buscar ela no ponto quando ela chegava do serviço, ou da escola, ou da faculdade. Ela fazia questão de fazer o jantar e servir uma sobremesa que o esposo gostava. Ô, Glória! E aí vai passando o tempo, qual que é a tendência? O irmão que abria a porta do carro para a irmã começa a buzinar: vamos logo, mulher, apressa esses meninos aí que está na hora do culto. Isso não acontece, né, irmão? Vocês estão rindo aí, mas não acontece, né? Vocês estão rindo de vocês mesmos, que eu sei. Aí o que acontece? Amor, acabei de passar um café. Você quer na xícara ou no copo? Tanto faz, joga no chão e traz no rodo. Traz arrastando. Porque a mulher está braba. Irmãos, a convivência gera atritos. E quando eu olho ali para a vida de Davi, quando ele faz aquela oração, não foi bonitinha a história que ele passou para fazer aquela oração. E o que fez Davi cair? Antes de fazer essa pergunta, eu quero que você que ainda não fez um compromisso com Deus, você que ainda não conhece Jesus, levanta a sua mão agora. Deixa eu conhecer você. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus, que ainda não conhece Jesus? Tem alguém? Todos aqui conhecem Jesus? Amém. Então agora essa palavra vai engrossar, meus irmãos. Irmãos, quando Davi orou naquele momento: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença.
e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi entendeu que tinha perdido tudo, porque em algum momento ele esqueceu da promessa que foi feita lá no começo. Davi foi chamado para a presença de Deus muito novo. Davi foi ungido rei muito tempo antes de se tornar rei. Ali na fase da sua adolescência, Davi foi ungido rei. E era o mais improvável de todos. Um moleque magrinho, ruivo, mirrado. Aquele que todo mundo olhava e... esse daí... Não, esse não tem como ser o rei de Israel. Imagina o tamanho desse menino, gente. E Deus é especialista em improváveis. Deus é especialista em pegar o que não parece que é e trazer a realidade, e trazer a presença, porque diante da presença de Deus todas as coisas são renovadas, todas as coisas são transformadas, todas as coisas recebem uma nova forma. Mas não é confortável ser moldado. Muitas vezes o seu maior desafio não vai ser o seu esposo. Para quem é mais jovem, não vai ser as amizades na escola, não vai ser a faculdade, não vai ser o emprego, não vai ser o amigo que traiu, não vai ser o luto. Muitas vezes o que vai fazer você parar vai ser você esquecer da promessa que o Senhor te fez no começo de todas as coisas. Eu não conheço a história de cada um de vocês, mas Ele conhece. Eu não sei a maneira que vocês foram atraídos até a presença de Deus. E eu gostaria que nesse momento vocês tentassem se lembrar. Qual foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando diretamente comigo? O que eu senti nesse dia, nessa noite, nesse momento? Como estava o meu coração quando o Senhor me chamou? Vocês conseguem lembrar? Todos conseguem lembrar? Eu consigo me lembrar claramente do dia que Jesus me chamou. Até aquece o coração. E depois que Jesus te chamou, qual foi a primeira promessa que Ele te fez? Você consegue lembrar? Eu me lembro. E eu tomei posse da promessa que o Senhor me fez. Quero abrir aqui rapidinho um parênteses, porque muitas vezes tem irmãos que estão afastados, estão frios na fé, estão desviados da presença de Deus, porque receberam uma promessa que não foi o Senhor que fez. Irmãos, eu creio na revelação da palavra pelo Espírito Santo. Eu creio que Deus pode usar qualquer um dos irmãos aqui essa noite para revelar algo sobre a minha vida. Mas tem muitos filhos de Deus que têm decidido abrir mão da presença por causa de uma profetada. Não foi uma profecia, foi uma profetada. Infelizmente tem pessoas que ali na emoção profetizam algo sobre a vida do outro que não foi Deus que falou. E o que acontece com a vida dessa pessoa? A pessoa vai olhar, mas Deus, o Senhor me prometeu. A pessoa se revolta contra Deus. Mas se não foi o Senhor que prometeu, como que eu posso cobrá-lo? Como que eu posso me revoltar contra Ele se a palavra dEle é verdadeira, é viva e é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes? Como a palavra de Deus ela não volta vazia? Então, se é a situação de algum dos irmãos que estão aqui essa noite, você ter recebido uma palavra e você ter se frustrado porque essa palavra não se cumpriu, vamos examinar através da Bíblia, provar e ver se o Espírito é de Deus. Qual era a situação da pessoa que profetizou sobre a sua vida? Essa pessoa, ela serve a Deus até hoje? Essa pessoa, ela está na presença de Deus apenas durante um culto? Essa pessoa, ela é um cristão que jejua, que ora, que busca, que cultua em todas as oportunidades que ela tem? Ou ela é um crente de congresso? Ou ela é um crente de encontros, de eventos? Irmãos, tem muitas vidas, inúmeras vidas sendo destruídas por palavras que não foram a palavra de Deus. Então nessa noite eu vou pedir para você, traga à memória, se você recebeu alguma profecia e ela não se cumpriu, e isso tem roubado o seu coração, isso tem te afastado da presença de Deus,
Peça perdão ao Senhor. E peça para Ele se revelar através da palavra dEle. Porque a palavra dEle não volta vazia. Aleluia. E crendo no poder da palavra de Deus, eu vou falar um pouco sobre o que Deus fez na minha vida. Eu sirvo a Deus faz 15 anos. Eu fui chamada pelo Senhor, eu tinha apenas 15 anos de idade. Então vocês que são mais novos, não olha para a sua idade. Deus não lida com idade. Deus lida com dons que Ele mesmo coloca em você. Não olhe para a sua capacidade ou no que você é bom. Não, mas eu sou muito habilidoso nisso aqui. O Senhor usa os improváveis, lembra? Não olhe para a sua idade, para a sua capacidade, para as suas habilidades, para os seus dons, porque tudo isso é finito. Se seu coração não estiver no Senhor, se você não trouxer para a arca, se você não trouxer para a presença, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Se nós não tivermos amor pelo nosso chamado, pelo nosso ministério, se nós não nos entregarmos no que o Senhor já colocou em nossas mãos, nós seremos como um sininho que balança e só faz barulho, mas não toca o coração de ninguém. E quando eu olho para minha trajetória, eu sou muito grata por tudo que o Senhor tem feito. Eu vim, meus irmãos, de uma criação católica e espírita. Por volta dos meus 11, 12 anos de idade, eu via minha mãe desmaiando. E eu não entendia o que estava acontecendo. Daqui a pouco minha mãe mudava a voz. E daqui a pouco minha mãe estava sendo manifestada. E eu não entendia o que estava acontecendo. Por uma orientação errônea, minha mãe foi levada até um centro espírita, onde falavam que ela era médium e ali ela precisava desenvolver. Então, desde muito cedo, eu me via dentro de giras de centro espírita. E uma coisa até hoje me chama muita atenção. Às vezes, o que acontece? A gente faz as coisas para Deus murmurando. A gente faz as coisas para Deus com o coração fechado. E eu me lembro, meus irmãos, de eu muito pequenininha ir para o Ceasa de madrugada e ver os meus irmãos na época que eram irmãos do centro trajados com as suas guias, com seus turbantes, indo comprar flores de madrugada, indo comprar caixa de vela. Eram umas caixas enormes, maior do que essa urna aqui, pesadas, que eles carregavam nos ombros. Sabe como eles faziam aquilo? Cantando, sorrindo, brincando uns com os outros e pensando como seria a festa que eles iriam entregar para os deuses deles no dia seguinte. E isso muito me choca, porque às vezes dentro da igreja nós que servimos ao Deus Altíssimo, o Deus que é o Todo-Poderoso, que pode transformar a nossa família, a nossa história, a vida dos nossos filhos e tudo ao nosso redor. Ai, mas o pastor me escalou de novo. Nossa, mas só tem eu pastor lá em cima. Nossa, mas eu vou ter que lavar o banheiro da igreja de novo. Meus irmãos, todo serviço na casa de Deus é digno. Você quer ser abençoado? Cumprimente. Desde o irmão que está na porta até a irmã que limpou no chão. Todos eles têm importância. E onde foi que Davi começou a cair? Quando ele achou que era muito bom porque ele era rei. E ele esqueceu que estava servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Foi nesse momento que Davi começou a cair. Vamos para a palavra. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. Continuando a me lembrar do que o Senhor já fez por mim até aqui. Eu cheguei o processo de catequese, concluí a catequese na Igreja Católica, fiz o crisma,
Quando eu estava ali no meio do crisma, eu senti um vazio que eu não conseguia explicar. Era como se eu estivesse naquele lugar, mas não era o lugar que Deus estava me chamando. E desde aquela época eu tinha uma sede muito grande, porque eu me lembro que quando a minha mãe me levava para o centro espírita, vinham com um sininho, irmãos, assim no meu ouvido, e me rodavam, e me rodavam, e me rodavam, e encosto nenhum vinha em mim. E eu olhava e falava, nossa, eu acho que eu não sou digna. Eu me sentia mal, eu não entendia por que aquilo acontecia. E hoje eu entendo que desde aquela época o Senhor já guardava a minha vida para ser o templo do Espírito Santo. E o Senhor me permitiu passar por ali, porque hoje eu consigo entender a reverência que as pessoas que ainda frequentam um centro espírita têm. Eu consigo entender a reverência que as pessoas que servem a Deus em teoria no catolicismo, eu entendo como eles se sentem, como eles foram ensinados. E isso me traz muito amor pela vida deles. Irmãos, eu acabei de falar que essa palavra ia engrossar, porque todos vocês falaram que já aceitaram a Jesus. Como você tem tratado as pessoas que não são da mesma religião que você? Como você tem olhado o seu vizinho, que muitas vezes você orou a Deus e falou, Deus, alcança aquele macumbeiro. De que forma nós temos intercedido por essas pessoas? Irmãos, o entendimento deles está entenebrecido. Eles não entendem que não estão servindo a Deus. E são contadas tantas mentiras que quando você está lá dentro, você se sente preso. Tanto que enquanto eu estava no centro espírita, todos que estavam ali envolvidos eram chamados de cavalos. E quando nós venhamos para a presença de Deus, nós somos chamados de filhos. E o que nós estamos fazendo com essa paternidade? O que estamos fazendo com essa filiação que o Senhor nos deu? Nós olhamos para a cruz e aí nós nos lembramos mais de Jesus em época de Páscoa ou em época de Natal. Ou nós viemos ao culto, não, Senhor, porque eu te sirvo, porque eu vou lá no culto domingo e ali eu estava ali louvando no grupo das irmãs e eu servi. E naquele dia o Senhor vai nos olhar e vai falar, mas onde estava o seu coração? Aparta-te de mim porque eu não te conheço. O nosso coração precisa constantemente ser examinado pelo Senhor. Nós podemos fazer a coisa certa com a motivação errada. Eu posso vir aqui tocar e cantar lindamente e alguém até se emocionar. Mas se eu não tiver alcançado o coração de Deus, não valeu de nada. Se eu não tiver feito isso com o meu coração aberto, não porque o pastor pediu, não porque a irmã me escalou, se o meu coração não estiver nas mãos de Deus, será invalidado, será perdido. Então essa noite, eu quero trazer a igreja de Cristo para uma convocação celestial. Pare de brigar por política na tua rede social e no seu trabalho. Você está deixando de testemunhar sobre Deus por causa da forma que você tem falado com as pessoas que pensam diferente de você. Tem muitos irmãos que estão envergonhando o nome de Cristo, porque estão achando que a nossa esperança estava no Bolsonaro. Irmão, entenda uma coisa, a nossa esperança não podia estar no Lula nem no Bolsonaro. A nossa esperança tem que estar no Senhor dos Exércitos, porque é Ele que vai mudar a nossa nação. E ali, enquanto nós louvávamos e as irmãs entrando aqui com a bandeira, Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Irmão, sabe como que Deus vai salvar a nossa nação? Nós somos a nossa nação. Deus vai salvar e transformar o Brasil quando eu e você formos transformados e estivermos alinhados com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Porque é isso que vai transformar o nosso ambiente de trabalho, a criação dos nossos filhos, o nosso casamento, a nossa relação de pais e filhos. Nós somos a nação que será transformada pelo Senhor. Mas enquanto nós terceirizarmos isso, não, o Brasil não vai para frente porque o político é corrupto. Irmão,
Deus é o Senhor de todas as coisas. Desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu sobre um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Onde está a tua esperança? Espera em Deus. Louve ao Senhor. O Senhor já conhece as nossas misérias, as nossas dores, as nossas dificuldades. Então quando você for orar, não seja um coitadinho. Porque Davi, quando pecou, ele tentou dar uma tapeada. Ele, não, isso aqui eu vou fazer, mas só eu sei o que eu estou fazendo. Ele se esqueceu que o Senhor estava vendo. E isso trouxe grandes consequências. A gente não pode esquecer que dentro do Evangelho, a partir do primeiro dia que nós aceitamos a Jesus, até o dia que o Senhor nos recolher, nós precisamos de arrependimento todos os dias. Todos os dias. Irmãos, esses dias eu precisei pedir perdão para os meus filhos. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu no dia. E eu me exaltei com eles. E depois eu me senti muito mal. Falei, Senhor, eu fui desnecessária. Meus filhos não mereciam que eu tivesse falado daquela forma grosseira com eles. E aí chamei os dois no quarto, falei, olha, a mamãe precisa falar uma coisa. Os dois já regalaram o olho desse tamanho, né? E quando a mãe chama para conversar, eles acham que é para dar bronca. E aí eu falei para eles, falei, olha, a mamãe precisa pedir perdão para vocês. E os dois me olharam espantados, mãe, mas pelo quê? Mas a senhora é mãe, a senhora não tem que pedir perdão. Eu falei, eu tenho. Eu tenho que pedir perdão porque eu errei contra vocês. E muitas vezes as nossas bênçãos ficam impedidas porque eu erro contra o pastor Altemar e aí eu vou pedir perdão a Deus. Meus irmãos, restaurem a arca da aliança. Não deixe que nada prenda vocês, nada afaste vocês da presença de Deus. Não deixe que a falta de perdão roube vocês da presença de Deus. Porque vocês imaginem quando nós oramos o Pai Nosso, né? A oração ali que Jesus deixou como modelo. Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Mas eu não perdoo. E ainda nós oramos assim, ó. Vocês vão rir de novo, mas vocês vão rir muito agora. Deus, toca no coração de fulano, para que fulano venha pedir perdão para mim. Quem nunca orou assim, que atire a primeira pedra. Irmãos, o arrependimento tem que estar dentro do nosso coração. Quando nós olhamos ali para o Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É tão lindo esse salmo. Mas quando nós pedimos para o Senhor sondar o nosso coração, é uma análise profunda que é feita ali. Nós precisamos reconhecer onde a gente errou. E aí, voltando para a minha história, ainda falando do Salmo 139, num dos versos do Salmo diz assim: antes que eu estivesse no ventre da sua mãe, eu te chamei pelo nome. Tu és meu. O Senhor me reservou para o encontro com Ele. Eu tinha tanta sede, irmãos, em conhecer a Deus, que na igreja católica eu queria ser coroinha. Quando eu estava lá no centro espírita, eu queria anotar as receitas lá dos banhos que eles passavam. Eu tinha muita sede em conhecer a Deus. Mas aquele vazio não parava de me sucumbir. E prestes a completar 15 anos de idade, eu perdi uma sobrinha para uma broncopneumonia. Aos 6 meses de vida. Ela era só um bebezinho. E eu a amava com todas as minhas forças, irmãos. E naquele momento eu fiquei sem chão. Eu precisei tomar calmante por vários dias. E eu não entendia. Então Deus é injusto porque Deus deixa um monte de gente ruim viver, levou minha sobrinha. Era dessa forma que eu pensava e sentia. E dentro daquela revolta, durante aquele luto, muitas vezes eu era oprimida pelo próprio inimigo. Eu me lembro de algumas vezes estar ali fazendo janta e muitas vezes eu ficava sozinha porque meus pais trabalhavam, meus irmãos estudavam.
E eu tá ali com a tábua de carne, tá ali cortando um bife para fazer a janta. E eu ouvi na minha cabeça: por que você não corta o seu pulso? Foi você que matou sua sobrinha. Acaba logo com esse sofrimento. E era uma opressão tão grande que eu não conseguia falar sobre isso para ninguém. E foram meses nesse processo. E ali eu me via chorando muito. E aí eu jogava a faca e me trancava no banheiro. E ficava até alguém chegar. Ou me recompunha e voltava para terminar a janta, para quando chegasse o meu pai estivesse tudo pronto. E naquela época foi quando eu conheci o irmão Alan, que hoje é meu esposo. E aí ele falou: olha, vamos para a igreja comigo qualquer dia desses? E olha como Deus trabalha. Naquela época ele estava afastado. E aí eu olhei, eu falei: oxe, você é tão bom assim, por que você não está indo? Aí ele me olhou, não, é que eu preciso me ajeitar aí, eu estou com algumas pendências com Deus, mas é bom sim, vamos. Aí eu fiquei meio desconfiada, né, gente? Sou filha de mineira. Tem alguma coisa errada aí. Mas topei o convite e comecei a visitar a igreja. Irmãos, na hora do louvor eu senti uma paz. Eu senti ali, hoje eu sei que era o Espírito Santo me abraçando e me curando e me confortando. Mas tinha um empecilho, chegava na hora da palavra, eu queria sair correndo da igreja. Eu não conseguia ouvir a palavra de Deus. E ali eu pedia a oração, falava: Alan, tem alguma coisa estranha acontecendo, estou com dor de cabeça, tem um zumbido no meu ouvido. E aí os irmãos que já estavam mais atentos vinham, intercediam ali. E eu lembro que a minha sogra falava: fica aqui, já vai passar. E foi um processo de meses assim. De meses, na hora do louvor uma bênção, na hora da palavra um desespero, uma angústia que eu queria sumir do culto. Mas a minha sede por Deus continuava me atraindo. Eu queria entender por que aqueles crentes choravam tanto. Eu queria entender o que tinha de tão diferente na vida deles. O que esse Deus podia fazer que ainda não estava fazendo na minha vida. E eu continuei visitando. E eu sempre fui muito curiosa, irmãos. E ali eu anotava, se tinha alguma coisa na palavra, eu estava ali. Alguém estava pregando, eu estava anotando. Tal referência, vou olhar na minha Bíblia quando chegar em casa. Isso aqui eu não entendi, anotava tudo. E eu tirava todas as minhas dúvidas. Cuidado com dúvidas. Se você não entendeu algo que alguém pregou, algum testemunho que algum irmão deu, ficou alguma dúvida, não deixe a dúvida roubar o seu coração. Pergunte. Porque isso vai acrescentar a sua fé. E ali eu fui esclarecendo aquelas dúvidas. E quanto mais coisa eu perguntava, mais dúvida eu tinha. E era muito gostoso aquele aprender. Era uma fase nova. Eu nunca tinha vivido isso. Porém, como eu vim de centro espírita e da igreja católica, eu tinha muito medo de negar tudo que eu tinha vivido até ali. Eu tinha medo de olhar para trás e falar: não, isso aqui é mentira. Como que é mentira? Eu vivi, eu sei o que eu vivi ali. E eu tinha muito medo. E eu lembro que numa noite eu recebi uma visita de um irmão que na época era líder de jovens na Missão Brasil. E ele foi até minha casa com o irmão Alan. E ali eu falei sobre isso para ele, né? Eu falei: Will, eu não tenho condição de fazer um compromisso com Jesus. Porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou estar negando tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi. E ninguém pode falar que é mentira, porque eu vivenciei tudo isso. Eu não posso dar Deus para minha religião. Não é assim, isso é desrespeitoso. E ali ele sorriu gentilmente para mim. E falou assim: mas quem te disse que Jesus é religião? E aí eu, curiosa que era: como assim? Aí ele falou assim: enquanto você procurar uma religião, você vai continuar perdida. E aí eu questionei ele, mas eu falei: não, Will, tá errado, porque todos os caminhos levam a Deus. E aí ele mais uma vez sorriu e me disse assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
E ali ele continuou: não existem caminhos para Deus, existe o caminho. Jesus é o caminho que você precisa seguir e conhecer. E aquilo me impactou. Foi como se tivesse jogado um balde de água assim e tivesse me tirado as escamas dos olhos. E ali eu continuei naquele processo. E após meses nesse processo de ir para o culto, de tirar dúvida, de algum irmão compartilhar um testemunho e eu querer conhecer mais de Deus, chegou o momento que eu ouvi o próprio Deus me chamando. E eu me lembro daquela noite com muito carinho. Eu caminhei até a frente da igreja no momento do apelo. E o louvor que louvaram foi o louvor Deus de Aliança. E eu lembro que cada frase daquele louvor eu sentia como se Jesus estivesse me lavando e tirando todo o peso de culpa, de dor, de choro, o peso do luto que eu vinha sentindo durante meses. E só Ele sabia. Ele tirou tudo naquele momento. Irmãos, eu saí tão leve daquele culto que eu achei que eu ia sair de lá voando ou que eu ia morrer. A sensação era essa. De tão intensa que foi a experiência que eu tive com Ele. E eu me lembro que naquela noite eu ouvi uma palavra: que não haveria mais morte, nem choro, nem pranto, e todas as primeiras coisas seriam passadas. E ali eu olhei e falei: é isso que eu preciso dessa novidade de vida, eu preciso dessa troca, eu preciso disso. E naquela noite, lembra daquelas vozes que eu falei para vocês que eu ouvia? Eu nunca mais ouvi nenhuma daquelas vozes. O Senhor me chamou, me curou, me lavou. E eu ouvi muitas vezes na minha caminhada: nossa, mas você é muito intensa, é muito sensível. Mas eu não consigo ser menos do que isso. Porque a forma que Ele me chamou, ao mesmo tempo que foi sensível, foi intensa, foi pura, foi genuína. Então eu não sei subir para pregar uma palavra e pregar uma palavrinha mais ou menos. Porque eu me lembro do que Ele fez e eu sei que tem pessoas que precisam ser impactadas por essa palavra. Eu não consigo subir no altar em pecado, sem reverência. Porque eu sei o poder transformador que o louvor teve sobre a minha vida. Eu sei o quanto o louvor me libertou, me curou, me sarou e me sara e me livra de mim mesma até hoje. Irmãos, enxerguem a simplicidade do Senhor. Muitas vezes você está esperando relâmpagos e terremotos e mover tudo. E Deus quer falar com você no secreto. Deus quer falar com você na brisa suave. Deus quer falar com você lá no cantinho do teu quarto. Daquela situação que só você sabe que você viveu. É ali que Ele está te chamando. É maravilhoso nós vivermos manifestações genuínas do Espírito Santo como igreja. Mas se cada um estivesse vivendo no particular tudo que Deus tem para as nossas vidas, essa igreja não estava cabendo, gente. Nosso coração ia arder o tempo inteiro. As coisas dessa vida não iam nos roubar o tempo inteiro como tem nos roubado. E aí, voltando para Davi, o que fez Davi cair? Ele se esqueceu da promessa. Ele se esqueceu do chamamento que o Senhor trouxe para a vida dele. E eu vou trazer a sua memória mais uma vez. O que o Senhor te prometeu lá no começo da tua caminhada? Você anda nessa promessa? Você vive por essa promessa? O que você tem feito com o que Deus te prometeu? Você tem cuidado? Você tem adornado? Dá uma olhada nesse arranjo aqui, meus irmãos. Isso aqui, para ser concretizado, foi feito com muita delicadeza. Eu também sou florista. Cada folha, cada florzinha dessa daqui precisou ser cortada na altura certa, para ter exatamente essa dimensão aqui quando nós olhássemos.
E a nossa vida pode ser adornada dessa forma todos os dias pelo Espírito Santo. Vai ter dias que Ele vai olhar para nós e vai falar: ih, filha, vou precisar podar um pouquinho aqui. E Ele vai cortar. Ih, filha, vou precisar mexer um pouquinho na estrutura dessa argila aqui, porque eu vou precisar que você suba mais um degrau. Filha, eu vou precisar levar para mim alguém que você ama muito, para você aprender a confiar em mim, para você entender que eu continuo no controle de todas as coisas. E é muito confortável nós falarmos sobre isso quando está tudo bem. Vamos ler aqui a palavra. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Segundo Samuel 12. Um capítulo antes, o rei Davi tinha olhado para a mulher de um dos seus maiores soldados e ele a desejou. Ele sabia que Batseba era casada e mesmo assim ele a quis a todo custo. E ali ele reuniu o seu exército e falou assim: olha, pega Urias e coloca ele onde a batalha estiver mais renhida. Para os nossos dias, onde tiver o bicho pegando, você coloca Urias lá. Coloca ele de frente. Ele já sabia que Urias ia morrer na batalha, irmãos. Ele desejou a morte de um dos seus soldados mais fiéis por inveja da sua esposa. E Urias morreu ali naquela batalha, totalmente fiel ao seu Senhor. E ali Davi, ainda tentou dar uma tapeada. Não, Batseba, pode deixar, eu vou cuidar de você. Vou desposar você para que você não fique viúva. Tomou Batseba para si, concebeu com ela e Batseba engravidou. Irmãos, imaginem quão cego estava Davi para cometer tamanha atrocidade e achar que ainda estava na presença de Deus. Trazendo para as nossas vidas, o que tem me cegado? O que tem me roubado? Que eu estou deixando de enxergar o meu erro e só estou vendo o erro no outro. O que tem roubado e arrebatado meu coração todo dia, que tem me feito desviar do caminho? O Senhor é tão misericordioso que Ele sempre nos dá mais uma chance. E não foi diferente com Davi. E ali, capítulo 12, diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. E então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. E então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu Senhor e as mulheres dele em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, depois de matar com espada os filhos de Amon. Agora, pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e te darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto, deste motivo, porque blasfemou os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E então Natã foi para a sua casa. Meus irmãos, imagine a ousadia que Natã precisou ter para ir até o rei. Quero trazer uma reflexão para a sua vida. Quantas correções o Senhor tem colocado para você fazer para pessoas próximas a você, e você não tem falado a palavra do Senhor por medo de magoar? Nós podemos fazer isso assinando a sentença de morte dessas pessoas, porque todo pecado gera consequência. Davi tentou dar uma tapeadinha ali, mas quando ele entendeu o tamanho do erro que ele cometeu, ele reconheceu: eu pequei contra o Senhor. Irmãos, Davi foi chamado muito cedo, foi chamado ali na sua adolescência. Ele começou a reinar só depois dos 30. O que fez ele parar de olhar para a promessa? Ele tinha sido abastado em tudo. Ele era um vencedor das guerras. Ele tinha diversas mulheres. Naquela época ele tinha um palácio lindo. O que fez ele desejar o que era do outro? Em qual momento o Espírito Santo se afastou dele e ele não percebeu? O maior erro de Davi foi perder a presença que ele tinha encontrado na arca quando ele dançou. E aí nós voltamos lá para o Salmo 51. O pecado tem o poder de nos afastar, de fazer separação entre nós e Deus. Mas existe sempre a ponte do perdão. Quando nós nos arrependemos de forma genuína, quando nosso coração se abre perante Deus, o pecado que era um afastamento se torna uma ponte, para que nós possamos reconhecer o nosso erro e voltar para o caminho do Pai. E ali vocês imaginem toda essa situação, o desespero de Davi, porque ele já sabia do que Deus era capaz de fazer na vida dele, e ele escolheu se afastar disso. E aí ele clamou: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e me fazes conhecer a sabedoria. Me purifica com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. E na sequência do texto de 2 Samuel, os servos estavam com medo de contar para Davi que o filho havia morrido. Mas ele já sabia que isso ia acontecer. Natan já tinha falado para ele que seria dessa forma. E ali ele ouviu o burburinho do palácio. Qual foi a postura de Davi? Que estava jejuando, que estava com a sua cara no pó todos aqueles dias. Ele se ergueu, tomou um banho, lavou as suas vestes e voltou para as suas atividades. E aí todo mundo olhou, mas Senhor, o teu filho morreu. E aí Davi olhou e falou, enquanto o menino estava adoentado, eu estava orando e jejuando. Agora o Senhor já me deu o veredito final, ele morreu. Então eu vou me levantar do meu luto. Lavei o meu rosto, troquei as minhas vestes e vou voltar para a presença de Deus. Qual é o tamanho do pecado que impediu você de voltar para a presença? Essa noite é noite de recomeço. Essa noite é noite de você voltar para a arca, de você voltar para a presença, de você olhar além de você. Falar, Deus, o que eu estou deixando de fazer para alcançar o meu próximo? É tempo de você olhar para a promessa que o Senhor te fez lá no teu começo. Falar, Senhor, faz arder de novo essa promessa dele. Eu me lembro que eu ouvi a primeira promessa que eu recebi do Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Foi a primeira promessa que eu recebi do Senhor. E desde então, muito novinha, eu já colocava a mão no meu ventre, porque os meus filhos já tinham nome antes de nascerem. Eu sabia que eu seria mãe de casal, eu pedia ao Senhor. Eu falava, Senhor, eu e minha casa te serviremos. E hoje eu estou olhando para eles ali, ó. As promessas do Senhor se cumprem. Deus é especialista em improváveis. Eu fui salva da vontade do suicídio. Eu fui salva da depressão pelas mãos do Senhor. Há impossíveis para Deus, igreja? Não há impossíveis para Deus. Fique de pé em nome de Jesus. O que tem afastado você da presença de Deus? O que roubou a adoração dos teus lábios? Enquanto nós estávamos ali naquela represa por uma semana, esperando pela resposta do Senhor sobre a vida do meu cunhado, nós levamos um violão, nós levamos um carrom e nós fomos adorar ao Senhor. Porque a nossa adoração não pode se limitar quando a nossa condição está boa, quando o nosso coração está calmo. Quando as águas da vida te agitam, o que tem saído de você? Quando as coisas não saem como você planejou, você tem olhado para a promessa ou para a sua condição? Irmãos, é tempo de voltar para a arca. É tempo de voltar para a arca. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite eu quero interceder pela tua igreja. Eu quero te pedir, Pai, que tu venha trazer renovo sobre a vida dessa igreja, Pai. Que o Senhor venha perdoar